palavra de Deus é a Bíblia, João 20. Nós vamos ler o Evangelho de domingo, de 19. Vou ler uns trechos desse Evangelho, né? À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por meio dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os lados. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, se eu não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Palavra da salvação. Hoje eu quero falar do Tomé que habita em cada um de nós. Cada um de nós tem um Tomé guardado, que a gente, às vezes, na nossa fragilidade e querendo voar muito alto, a gente fala igual Tomé: mas se eu estiver diante dele, se ele aparecer para mim, então eu vou acreditar. Mas assim, baseado no que vocês pensam, falar e acham, como eu vou acreditar? Então, quantos de nós já não quisemos pôr Deus à prova e falar com Ele: se o Senhor existe mesmo, então faz isso. Mas como que é difícil caminhar da fé, né? Porque a fé sempre vai coabitar com a dúvida, por isso mesmo é fé. E nós estamos inseridos num mundo, né, gente, que está sempre nos mostrando tantas possibilidades de desacreditar, né? Tantas coisas que nos acontecem que nos colocam à prova o tempo todo. O tempo inteiro nós somos colocados à prova, principalmente nós que cremos. São tantas situações, tantas feridas. Esse mundo está tão ferido que nós somos colocados à prova, às vezes feridas contínuas, que as pessoas colocam você, que sabe que você crê, à prova e fala: e aí, você crê? Então a gente ter coragem de, no mundo que nós estamos, dar um salto nosso na fé, assumir, né? Não porque nós temos uma fé herdada, mas porque eu fiz uma opção por Deus, acreditar além daquilo que eu não estou vendo. Não é brincadeira, mas é possível. Então é possível que essa convicção saia de tanta dúvida, mas eu possa amadurecer no meu caminhar com a fé. Eu possa ter uma fé firme, né? De verdade. Tomé acreditou porque ele viu naquela hora que o sofrimento, a dor e a morte não tem a última palavra. Ele viu. Jesus estava ressuscitado diante dele e mostrou as chagas. E as chagas de Jesus serão eternas, ok? A gente tem que esquecer essa questão cosmética, que o corpo ressuscitado é um corpo limpinho. Não existe amor sem chagas. Esse é o compromisso de Jesus com cada um de nós. As chagas dele são eternas. Uma vez São Martinho, o demônio foi tentá-lo e apareceu em forma de Jesus e falou com ele: sou eu? São Martinho falou comigo: me mostra as chagas. Não tinha. Ele falou: não é Jesus. Nunca se esqueçam disso. As chagas dele é a marca da entrega,
da marca do tanto que Ele se entregou por esse mundo ferido, mas por mim e por ti. Então hoje, quando eu pensei muito sobre Tomé, para a gente poder pensar nesse Tomé que habita, que me impede, né, de fazer uma caminhada de verdade, eu estou sempre pondo à prova a Deus, eu pondo à prova a minha fé, né, que eu acho que foi só Tomé que quis pôr a mão em Deus. Não, eu também quero. Eu fico pensando, de verdade, essa atitude de Jesus toca a sua vida? De verdade, isso que Ele fez, né, isso de verdade, é a luz da palavra dEle, nos toca? Será que tudo isso que Jesus fez consegue despertar em nós qual é a real razão, o sentido da vida humana? Que é essa vida de entrega por e para alguém? Será? Fala, Filó, mas eu também quero tocar essas feridas de Jesus. Essas feridas ainda são reais? Vocês acham que isso é real? Hoje, como é que hoje a gente toca as feridas de Jesus? Como? É possível? Ou não? Foi só nele? É possível? É ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Aonde? Aonde? Não só nas nossas feridas, mas lembra aquilo que Jesus disse? Nas nossas feridas, sim. Tudo que você fizestes ao menor, fizestes a mim. Então lembra, a ferida do mundo, a ferida do outro, a sua ferida, a sua dor, a dor do meu irmão, o abandono dele, ali eu toco a ferida de Deus. Porque não tem jeito de eu desconectar o amor de Deus do amor do irmão. E isso coloca Deus muito palpável. É lá, enquanto eu não me sujar, né? Enquanto eu não entrar ali, enquanto eu não ajudar a curar a ferida do outro, eu não estou curando as feridas dele. Eu preciso, antes de tocar as feridas do outro, eu preciso também ser tocado por ele. Porque é quando eu me despojo, né? É na minha humildade, quando eu entendo que o que é que ele fez por cada um de nós, essa entrega de Deus. Mas que ele é ferido pelo mundo, o desamor fere Deus. O desamor fere o mundo. Nunca tivemos um mundo tão ferido por tanto desamor. Hoje o que cura o mundo é o amor. A questão é, nós estamos dispostos a nos comprometer com o outro, ajudar a curar a ferida do outro, que eu curo a ferida de Deus. Porque nós não podemos dissociar, gente, Deus da nossa vida real. Às vezes a gente dissocia Deus de cá para lá. Não posso. A fé, eu caminho na fé, centrada na fé, mas é porque a fé é persistir naquilo que eu creio. E como eu tenho certeza do futuro, para onde que eu estou indo, que eu estou voltando para a casa do meu pai, do nosso pai, aquele futuro já se projeta hoje, aqui e agora, e por isso determina a forma que eu vivo. Compreendem? É assim, não posso ser dissociado. Eu não posso vir à igreja, assistir à missa, rezar, encontrar com alguém ali ferido e falar, não querido, Deus te ajuda, porque eu estou com pressa. Nós temos que nos comprometer uns com os outros, curar a ferida do outro, ajudá-lo. Como é que a gente faz um mundo melhor? Muda quem? O outro? É? Não, muda nós. Se eu quero um mundo melhor, eu mudo a mim. Eu não posso achar que o sofrimento do outro é normal. A gente vive numa sociedade da normose, tudo é normal. E o sofrimento não nos abala mais. E ela tem que nos abalar, porque é Deus ferido. O que você fizer ao menor, foi a mim que fizestes. Então, essa consciência, né, de que a gente vive sem prestar atenção nisso, porque a gente acha que isso não tem relação com Deus, direta. Porque às vezes não é só a ferida física. Às vezes alguém que está machucado, abandonado, em solidão, desacreditado de si mesmo. Alguém que está desistindo da vida, alguém que é feridas profundas em nós e no outro, que eu tenho que buscar e mostrar que a cura está no amor de Deus, mas que passa pela minha mão. Como é que eu vou dar testemunho para aqueles, nessa oitava bem-aventurança que Jesus diz, bem-aventurados serão aqueles que não viram e vão acreditar? Como é que eu dou testemunho para o mundo? Falando? Não. Com uma vida comprometida. A nossa vida tem que ser uma vida comprometida, uns com os outros. É aí que nós damos testemunho
que ali Deus está ferido, e ali eu vou curar essas chagas, ali eu vou amenizar essa dor. Então esse é um ponto que nós temos que tomar essa consciência. Esse é um ponto. O outro ponto é trabalhar a nossa fé. Gente, porque a fé que não foi provada, a fé que não passou pela noite escura, a fé que aquele momento que você não tem mais nada para segurar, mas somente em Deus, se você ainda não viveu essa fé, você não dá conta de dar testemunho. Você passa por outro uma teoria, uma ilusão, um programa, mas você não passa de verdade. Pode crer que Deus fará. Compreende? A gente tem que aprender a mergulhar nisso, a viver de verdade isso, a fazer de verdade entregas à nossa vida que não são fáceis de viver. Ver a dor do outro, aceitar viver o sofrimento do lado do outro, se compadecer com o outro e manter a sua fé em Deus. Isso não é uma brincadeira, né? Como é difícil dizer a Deus: seja feita a vossa vontade. Como é fácil dizer: seja feita a vossa vontade, quando a vida é ótima, quando você está bem, está tudo certo, a sua casa está todo mundo com saúde, o dinheiro está lá guardado, se a gente só pensa em passear, é uma alegria, uma coisa dessa. Qualquer ateu fazia, mas esse Deus é bom demais. Seja diante de um filho doente, vai entregá-lo. Viva as perdas irreparáveis, pai, mãe, filho. Vive uma doença e fica na cama, e continue afirmando que Deus é o meu Senhor. É isso que na hora que a coisa aperta, a gente derrete. A gente não tem a firmeza de dizer: mas eu creio. O vento vai bater? Vai bater. Rezar não vai me blindar do sofrimento, mas vai me dar confiança para atravessar o que eu tiver que atravessar. De dizer ao outro: eu não vejo, mas fica de pé, porque nós temos um Deus que nos ajuda. Não estou falando, mas ele vê, ele escuta, e a minha palavra está guardada no coração dele, e ele vai agir. Mas Deus está demorando, mas eu espero. Por quê? Porque eu creio. Aonde a gente tem que basear nisso? Na palavra. Lembra de Pedro? Quando Jesus pegou os discípulos, os discípulos estavam lá pescando, passaram a noite pescando, à noite. Aconteceu o quê? Nada. Aí Jesus falou com eles: joga a rede do outro lado. Aí Pedro falou: mas nós lutamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas por causa da sua palavra eu vou lançar as redes. Aí ele lançou a rede, quase não deu conta de carregar, quase que afunda o barco. Compreendem? Nós temos que estar embasados na palavra de Deus. É essa palavra que tem que dar sustentação à nossa fé, porque a fé não é pódio, não é parar aqui e falar: eu tenho fé. Não, é caminho de todo dia. Nas situações mais difíceis da vida, você dizer: eu creio. Ontem eu estava dizendo isso, 11 horas da noite, estava no hospital com uma família, dizendo: entregue a criança, porque nós sabemos que a morte não tem a última palavra. É fácil? Não. Não é fácil. Fala com ela, pode ir. Fala com ela que não fomos feitos para a dor, mas para o amor, e um dia vamos nos encontrar. É mole? Não, porque a gente não pensa nisso. A gente vive a nossa vida muito na superfície, a gente não vive uma fé de verdade. De verdade. As coisas quando chegam vão doer, a gente pula a página. Não podemos. Temos que estar junto. É só você adoecer ou sofrer, passar por algum aperto, os amigos somem ou estão lá do seu lado. Adoece, o povo acha que é contagioso, some. Adquire um câncer, não fica ninguém. Não fica. Vai que ela vai me pedir alguma coisa, emprestado, um dinheiro, alguma coisa. O povo vaza. Por quê? Porque não pensa na realidade da vida, que nós fomos feitos por amor para viver. A gente veio do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Essa fé tem que nos sustentar. Eu tenho que estar centrada nela. Ele é o eixo que me carrega. Mas essa fé tem que ser nutrida pela palavra, pela Eucaristia. Ela tem que estar nutrida. Eu tenho que caminhar com esse propósito. Eu tenho que caminhar com a certeza que eu sei de onde eu vim, e que cada dia que eu vivo falta menos um para me atravessar a porta e chegar na casa dele. Não preciso ter medo. Eu tenho que aprender a caminhar pela via da gratidão. Tenho que ajudar as pessoas a estarem de pé. E eu falava com esse pai ontem: não vai suicidar, ok? Suicídio não vai te levar, só vai trazer mais problema. Nós temos que continuar de pé. A gente vai andando e chorando, mas andando.
Filó não é possível pela graça de Deus que nos sustenta e pela nossa fé na certeza do reencontro. A morte não pode ter a última palavra. Mas enquanto isso não for o centro da nossa vida, enquanto não for aquilo que Tomé falou, meu Senhor e meu Deus, enquanto a gente não viver colado nele, entendendo que vivemos com ele, para ele, enquanto a gente não entender que de manhã eu levanto e falo a seu dispor, para que o Senhor determine meu dia, porque eu só estou aqui para vos amar e vos servir, e viver na fé daquilo que me aconteceu hoje. Se eu entreguei o dia, rezei o Pai Nosso, a gente fala, seja feita a vossa vontade. Então daqui para frente, tudo que aconteceu foi porque Ele permitiu. E aprender a tudo dar graças. Não gelamuria, xinga, reclama. Compreendem? É para viver uma fé viva. Enquanto a nossa fé não for viva, nós somos um bando de cristãos mortos dentro da igreja. A nossa fé não contagia. A gente tem que viver na alegria de saber que nada nos arrebata da mão dele. Não tem doença, não tem mal, não tem sofrimento, ninguém me tira dele. Eu sou dele, e um dia meus olhos irão vê-lo. Compreendem? A nossa fé tem que contagiar aqueles que ainda não viram, porque nós também ainda não vimos, não tocamos, nós já tocamos na tanta ferida do mundo. Mas isso é um crescimento que eu tenho que estar disposta a. Nós já falei mais de uma vez para vocês essa frase: não existe parque de estacionamento espiritual. Eu tenho que estar sempre em crescimento. Quando eu pedi a Jesus há mais de 30 anos a graça da missa diária, é porque eu sabia que se eu não comungasse todo dia, eu não tinha força para poder encerrar o dia diante dele, com ele. Para mim sair do consultório ontem, 10h30 da noite, chegar no hospital, sair de lá quase meia-noite, para poder ainda rezar com o povo, que eu estava me esperando para rezar. É só porque Deus carrega. Sem comida, sem comer, claro que não dá tempo. É porque alguém carrega. Mas essa certeza de alguém vivo que me dá coragem de falar para alguém: pode dar, pode entregar. Vamos deixar embora, vamos deixar descansar. Se eu não tiver certeza dessa fé, é isso que o mundo te puxa, porque ao mesmo tempo que você vive a contradição, o mundo está cheio de coisas para fazer você duvidar, ter as contas. Eu falava ontem com esse pai, falava: não estamos aqui para explicar o sofrimento, estamos aqui para acolher e viver o que precisar de ser vivido, na certeza de que Deus sabe mais do que tudo, e mesmo que Ele não tenha atendido as nossas preces, Ele continua sendo Deus. E essa criança volta para casa. É fácil? Não. Você tem que ter uma fé profunda, porque você tem que segurar muita gente na hora dessa. Então você não pode balançar, você tem que falar: eu creio que a morte não pode encerrar a nossa vida. Nós fomos criados para muito mais, Jesus falou isso. Mas essa fé tem que transformar a nossa vida. Eu tenho que dar conta de fazer igual Tomé e falar com ele: meu Senhor e meu Deus, viver sob o senhorio dele. E viver somente para vos agradar e vos servir. Olhar para ele assim, ali no Santíssimo Vivo, e falar assim: o que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por ti? É ter essa coragem de dizer isso a Ele todo dia. O que o Senhor quer que eu faça hoje? De verdade, eu creio. Não preciso ver não, mas eu creio. Mas eu creio que o Senhor está vivo no meu irmão que sofre. Eu creio que o Senhor está deitado numa cama de hospital. Eu creio que eu posso aliviar a sua dor. Eu creio que às vezes eu não tenho oportunidade de estar no hospital, mas eu encontro com alguém dentro da minha casa que está ferido, ou na rua, um vizinho, alguém, ou eu mesma que estou ferida. Quantas feridas? Como é que o mundo está ferido pelo desamor? Então hoje nós precisamos de pedir a Jesus essa graça, de fortalecer a nossa fé, de curar o Tomé que existe dentro de nós, nos ajudar a caminhar e ter uma fé viva, uma fé mais profunda, uma fé que já se alimentou, uma fé que já passou por noites escuras, mas sabia com quem a mão estava dada. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não enxerga nada. Mas eu falo com ele, quantas vezes eu já disse, falei: não importa que eu não enxergue, eu sei a mão de quem me segura. E se o Senhor está enxergando, está tudo certo. Eu não preciso ver. Quem tem que ver é o Senhor. Se o Senhor está levando, me conduzindo, está tudo certo. E essa entrega, sabe quando é uma entrega? É uma entrega, sem mas. Fala, mas o Senhor, não, mas não existe. Entrega é entrega. É aprender a ter confiança dela.
a entrega absoluta, a confiança incondicional de que Ele faria. É aprender a viver o nosso sábado santo, sabe? Quando ele estava vazio, o sacrário aberto, e Jesus não estava ali, não tinha nada, tudo aberto, e um silêncio absoluto. É nessa hora que eu tenho que saber esperar. Mas nada está acontecendo, espera. E Catarina perguntou para Deus Pai: como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Ele falou: se você tem paciência em esperar. Então eu sei que eu sou filha amada, essa é a palavra dele. Ele disse: não tenhais medo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Ele disse: a paz, a minha paz esteja com vocês, mesmo que o mundo esteja virado do avesso, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que o diagnóstico seja difícil, eu sei que eu vivo com Ele e volto para Ele. Então o que tem que te amedrontar? Nada. Ok? Quando eu sei que a misericórdia dele me busca, me redime, me perdoa, e que lindo, Deus é o único que perdoa, esquecendo tudo que eu vivi, que eu passei, e que meu futuro está na mão dele. Meu presente está no amor, o passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Mas agora eu estou nele. Então é preciso que a gente tenha essa coragem. Senhor, me dá coragem de me entregar, firma a minha fé, me ajuda a viver no presente aquilo que eu acredito, que um dia meus olhos irão te ver. Me ajuda a acreditar que tem um céu que nos aguarda. Me ajuda a acreditar que os seus santos estão todos diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. Me ajuda. O Senhor falou isso para o monge beneditino. O que os santos fazem no céu? O monge disse: não sei. Ele falou: estão diante do Pai, intercedendo por ti. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a pensar nas coisas do alto. Me ajuda a me alegrar porque um dia irei te ver. Me ajuda a não ter medo da morte. Me ajuda a saber que quando eu abrir a porta, quando eu morrer, o Senhor estará do outro lado. Me ajuda a ter certeza dessas coisas. E por isso eu vivo na sua presença e caminho de forma a não vos ofender, a não vos magoar. Então eu não posso ofender e magoar o meu irmão, porque senão ofendo e magoo o Senhor. É maravilhoso o dia que a gente der conta de viver isso. É possível, claro, desde que eu esteja disposta. Então vamos falar: Senhor, me ajuda a entender que o mundo ferido te fere, que o desamor te fere. Me ajuda a entender. Mas me ajuda também a entender que o Senhor não desiste de nós, que o Senhor não desiste, o seu amor não desiste de nenhum de nós. O Senhor quer nos curar no seu amor, me curar para que eu possa ser uma testemunha hoje. Pela minha vida eu tenho que dar testemunho, pela minha vida, dessas chagas. Nós vamos ajudar uns aos outros, a chaga de Deus. Lembrar sempre que o que eu fizer ao menor, eu estou fazendo nele. É tão linda essa identificação que Jesus faz, que Ele faz uma identificação sacramental com o pobre, com o doente, sacramental. O que você fizer ao menor, você não faz parecido comigo. Como se fizesse para mim, Ele fala: você fez a mim diretamente. Quando você matou a fome de alguém, quando você cobriu alguém, quando você deu água para alguém, você tirou a dor de alguém, você fez diretamente nele. Essa é uma das cenas belíssimas da vida de Madre Teresa de Calcutá. Belíssima. Que ela estava vivendo uma aridez absurda, ela achava que podia estar fazendo tudo errado. Quando ela estava naquele galpão imenso com os pobres, com os doentes, né, os moribundos, e um grita: me dá água, água. Ela fala: um momento. E ela vai lá, pega a água, segura a cabeça da pessoa, e quando ela vai dando a água para ele ri para ela e se transforma nele. E acima da pessoa está o quadro: tenho sede. Ela quase morre, né? E é isso. Ele mostrou para ela exatamente a identificação dele sacramental, porque na hora que ela estava dando a água, o rosto dessa pessoa transformou, molhou em água e ele morreu. Então foram as coisas que os santos viveram. Mas nós, independente de ver qualquer coisa, não estamos aqui para ver, nós cremos, né? Mas que Deus nos fortaleça a nossa fé, que a gente tenha certeza de que Deus não desiste de nós, e que esse Tomé que habita em cada um, em mim, em situações difíceis da nossa vida, a gente pensa assim: será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Ele não lembra das minhas orações, Ele nem está me olhando. Que a gente saiba, no fundo,
que tu olha para a cruz e fala: isso foi por mim, foi por amor a mim, então Ele não pode ter me esquecido. Foi por amor a mim que Ele passou tudo isso. Então esse Deus que me ama com tanto zelo, com tanto cuidado, que queria a minha vida, que me quer com Ele eternamente, é claro que Ele vai agir. Os pecados que mais ofendem a Jesus são a nossa desconfiança do amor dEle. Isso Ele fala para Santa Faustina: desconfiar do amor dEle por você é o que mais ofende a Deus. Então nunca duvide do amor que Ele tem inteiro por você e por cada um, e que isso seja a grande mola que te faça levantar amanhã e estar sempre preparada somente para amá-lo e servi-lo. Que nessa noite Nossa Senhora interceda por nós e que nos ajude a entender essa bem-aventurança. Bem-aventurados somos todos nós, felizes, porque não vimos, mas apesar de não ver, nós acreditamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode fechar os seus olhos? Quem tiver com a palavra de Deus, abre Mateus 22, versículo 15. Já marcou aí, né, Patrícia? Você está esperta, né? Depois você já deixa aberto também Isaías 45. Tá? Então, do Evangelho de domingo, eu queria colocar duas frases, dois versículos, para que a gente pudesse meditá-los, né? Vamos relembrar o Evangelho, lembrando que Jesus aqui estava, né, caminhando, né, para Jerusalém, estava na última tentativa aqui de convencer as autoridades, né, os sacerdotes da divindade, né, de quem Ele era. Então Ele foi contando um tanto de parábola, lembra? Da vinha, do banquete. E aí os fariseus, aqui vocês vão ver que os fariseus estavam tramando um jeito de pegá-lo por alguma palavra. Então enviaram os seus discípulos juntamente com os herodianos. Os fariseus e os herodianos eram inimigos, mas como eles queriam pegar um inimigo em comum, eles juntaram e fizeram a seguinte frase, falaram a seguinte frase para Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe o denário. Disse ele: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Ao ouviram isso, ficaram surpresos e, deixando, foram-se embora. Palavra da salvação. A primeira frase que eu queria que vocês marcassem, para a gente pensar, é quando eles falam assim para Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Esses homens, quando falam isso, eles não acreditavam nisso. É aquilo que eu falo com a boca, mas meu coração está longe. Eles não acreditavam de jeito nenhum que Jesus era exatamente isso, que você é verdadeiro e de fato ensinas o caminho de Deus. E que bom que eles falaram isso, né? Que Jesus é o caminho. Só Ele é o caminho. Só Ele pode falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas depois que a gente tem o caminho, a gente tem que saber que tem uma meta. Essa meta é clara para vocês? Senão não adianta a gente ler uma palavra que foi falada há mais de 2000 anos atrás, se isso não trouxer algo no seu coração que te muda. Esse é o poder do Espírito Santo quando a gente escuta a palavra. Cada vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente fala com o Espírito Santo que essa palavra se torne vida na minha vida. Senão o Evangelho é só um livro
como qualquer outro que eu estou lendo. E não é algo que faz a minha vida ser transformada, compreendem? Então, quando eu pergunto isso para vocês, eu pergunto no sentido de para ver se vocês entenderam o que está sendo dito. Então, Jesus é o caminho, nós sabemos que Ele é o único caminho que vai nos levar a Deus. É por Ele e é através dEle somente que nós vamos chegar a Deus. É através de Jesus que nós vamos transitar. É só nele que nós somos, que nos movemos, é só nele. A nossa grande meta é chegar em Deus. Para isso estamos aqui. Para isso vocês estão, hoje terça-feira deve ter um tanto de coisa para vocês fazerem, e vocês estão aqui? Para quê? Vocês têm uma meta. E só quando a gente sabe qual é a nossa meta, é que vale a peleja do caminho. Aí eu sei todo o sacrifício que eu posso fazer para a peleja do caminho, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então aquilo que ele disse para Josefa é algo, já falei para vocês mais de uma vez da Josefa, não é? Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Não? Quem não conhece, só levantar a mão. Não conhece? Não? Não? A Josefa era uma mística, simplesinha, e ela era freira, Jesus escolheu ela para revelar, e ela trabalhava no mosteiro, e no mosteiro ela fazia os trabalhos mais simples do mosteiro, lavar roupa, passar roupa, arrumar as coisas, e Jesus se revelou muito a ela, apareceu muitas vezes a ela, e justamente para poder revelar o amor dele ao mundo. Ele chamava ela de minha pequena Josefa. É linda a história dos dois. E um dia ela está fechando as janelas do terceiro andar do mosteiro, e é um corredor comprido assim, ela vê aquela luz forte, e Jesus vindo com muita pressa. Imagina se ele me encontrar em pé no final. E ele vem andando com pressa, e ela para, e ele chega perto dela e fala: Josefa, de onde vens? E para ela fala: eu estava fechando a janela, Senhor. E ele falou: e para onde vais? Ela falou: eu vou acabar de fechar as janelas. Ele falou: Josefa, você não sabe nada, você não sabe responder nada, tadinho. Ela ficava tão apertada com ele que ela falava assim, o livro é uma diversão: Senhor, então o que é para me responder? Eu não sei, Senhor, o que é para me responder? Ele falou: Josefa, você tem que responder assim: eu vim do amor e eu volto para o amor. Isso é belíssimo. E esse corredor no mosteiro passou a ser chamado corredor do encontro. E ele desapareceu, claro, mas ele aparecia assim para ela, lá no quarto dela. Espetacular. Senta aí, Josefa, deixa eu te ensinar umas coisas, copia o que eu vou te dizer. Pode imaginar isso? Que relação de proximidade. Isso é uma coisa de louco, né? Então isso tem que estar em nós, assim, qual que é a minha meta? De onde eu vim? Eu vim de Deus. Para onde eu volto? Para Deus. Eu vim do amor e volto para o amor. Então Ele é o nosso caminho, e Ele é a nossa vida, e é somente com Ele, através dEle, por Ele que nós vamos voltar para casa. Ok? Então isso é a primeira coisa que a gente deve a eles, mesmo que eles não acreditassem naquilo que eles estavam falando. E a outra coisa é quando Jesus diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Quando Jesus fala isso, né, é uma resposta brilhante, que só podia ser de Deus, que eles queriam pegá-lo ali para poder condená-lo. Ele pede para poder olhar a moeda, e a moeda tinha a imagem de César. Então a moeda, aonde o César colocou o rosto dele, foi no ouro. Aonde Deus colocou a imagem dele, foi em nós. Nós somos a imagem de Deus. Isso é que é escandaloso. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todos nós somos a imagem de Deus. Quando nos tornamos semelhantes a Ele? Quando? Quando a gente aprende a viver o amor, porque Deus é. Não é lindo isso? Por enquanto nós somos imagem. Então quando
quando Jesus fala aqui, isso aqui é duplo, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, nós temos sim que ser obedientes e estarmos aqui sobre os nossos, né, os governadores, o presidente, tudo que foi constituído. Pedro manda rezar por toda a autoridade constituída. Então nós cumprimos isso, nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós somos de Deus, não somos daqui, mas a gente cumpre as regras daqui, mas não somos daqui. Então nós temos que devolver a Deus a alma que Ele nos deu, uma alma que vai passar a ser iluminada. Porque qual é o grande desafio de Deus na nossa alma? Formar o quê? Nós somos o quê? Para Ele, um outro? Cristo. Pode imaginar o que tem que ser trabalhado em nós? Então, por que eu estou conversando isso aqui com vocês? Porque às vezes na vida, no mundo que a gente está inserido, a gente é levado a perder a consciência da nossa identidade. E nós esquecemos que somos filhos do Altíssimo. Somos filhos de Deus. A gente está inserido no mundo que onde a gente vale são as tentações, é pelo seu poder financeiro, é se você é uma pessoa famosa, é se você faz coisas brilhantes, é se você deve ter 1 milhão de seguidores, 3 milhões de seguidores, sei lá quanto que é importante isso nesse mundo. Mas o mundo te leva para poder avaliar se você não faz coisas grandiosas, se você não é uma pessoa que todo mundo, uau, então você não vale nada. Então muitas vezes a gente acha que a gente é menos que uma moeda de 1 centavo. Mas mesmo que a gente seja uma moeda de 1 centavo, em nós está impresso a imagem de Deus. Compreendem? Então nós somos profundamente valiosos aos olhos de Deus. Deus compara os filhos? Deus ama um mais do que o outro? Muito bem. Mas como é difícil para cada um de nós acreditar nesse amor. Acreditar de verdade, né? Que a gente é um filho amado. Que cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Sonho de amor. Que Deus nos sonhou com cada um, soprou em cada um, nos convidou a uma vida que é eterna. Então o quanto que é difícil a gente tomando consciência, eu sou filho de Deus, eu não sou fruto de um acaso, eu não estou aqui por acaso, a minha vida tem um valor, sou filho do Altíssimo, filho dele, e todo o meu trabalho é ser semelhante a Ele, porque Ele já me deu a imagem. Então as pessoas do mundo, quando te olharem, elas têm que ver quem? Deus. Está simples, não está? Você tem que ser o rosto dele, você tem que ser a palavra dele, você tem que ser a presença dele, porque nós somos o rosto e imagem de Deus. Compreende como que a gente não leva isso a sério? A gente fala, isso não é para mim não, Jesus, para esse povo que reza, não é para você mesmo. Deus não tirou ninguém da lista. Nós somos filhos de Deus. Por isso que essa consagração é tão interessante, que nós nos consagramos a Jesus pelas mãos dela, para que ela nos ajude e vá formando Jesus em nós. Esse é o grande objetivo, é nos ajudar e nos colocar na vida espiritual, a nos ensinar e nos educar na disciplina, a ler a palavra, meditar igual nós estamos meditando aqui, e pedir a Ele a graça de entender aquilo que está em Isaías 45, fora de Deus não há outro Deus, um só Deus. E às vezes a gente é levado nesse mundo achando que tem um tanto de César, pagamos tributo de um monte de coisa, e vivemos à mercê de um tanto de coisa que não é o Deus verdadeiro. Como é que o mundo nos enrola? Como que muitas vezes nós queremos fazer tudo para ter aplauso do mundo, ter a glória do mundo e ser vã glória. Quer dizer, a glória é falsa. O mundo pode pensar o que quiser de você, ok? As pessoas te julgam, pensam, falam o que quiserem, mas somente Deus sabe quem você é. Então a gente só vale o que é aos olhos dele, não acrescenta nada do que o outro pensa, porque Deus já sabe quem você é. E só Ele te vê.
Ele sabe tudo a nosso respeito. Mas como é difícil o nosso processo de conversão, porque o mundo é sedutor, é encantador, e de repente nós aprendemos a fazer o mesmo trabalho que Jesus fez, que foi um movimento de descida. Jesus desceu, Ele despojou dele. Pode imaginar, gente, Ele estava no céu, sossegado, assumir a nossa carne, aceitar ficar no ventre de Maria 9 meses, ser criança, amamentar, Ele mamou no peito, aprender a andar, falar, sabia tudo, eu tenho que aprender tudo. Ele foi humano, a sofrer, por amor a nós. Então Deus fez esse processo de descida, e nós queremos fazer o processo contrário. Nós queremos ser famosos, né? Nós queremos que todo mundo nos perceba, nós queremos que todo mundo fale: uau, fulano chegou. Ó, a gente faz alguma coisa, quer que todo mundo comente que foi a gente que fez. A gente não gosta de ficar no anonimato, né? E Deus, se Ele tivesse, eu já falei isso, tivesse que colocar etiqueta em tudo que Ele fez, a gente está todo mundo com etiqueta de pendurado, feito por mim, né? O quanto que a gente faz um movimento contrário. Então o quanto que é difícil para nós assumir esse discipulado, morrer para as coisas, tudo que a gente faz, não ter essa hipocrisia que Jesus condena tanto. Ser verdadeiro, ser claro, ser transparente, ter a mesma ação que Deus teria, porque nós comprometemos a imagem do nosso Pai. É tão sério isso, né? E às vezes nós estamos andando com a nossa imagem está tão desfigurada pelo pecado, tão desfigurada. Então nós estamos precisando de pensar. Quando eu trago essas questões aqui para vocês, é para que a gente possa pensar, porque a gente não sabe o dia e a hora que Ele chama. Então ver a nossa alma como está, de verdade como que eu estou conduzindo a minha vida, de verdade como eu sou e represento a imagem do meu Pai. Como que as pessoas podem olhar para mim e ver que eu sou a imagem dEle? Eu não tenho a luz, mas eu reflito a luz dEle em mim. Então é por isso que a gente precisa tanto da palavra que nos alimenta, nos sustenta, da Eucaristia, que é o alimento da nossa fraqueza, né? Porque a gente não dá conta de nada, e quem carrega esse corpo? É a alma. E se a alma não for alimentada, a gente vive doente, desanimado, entristecido, deprimido, achando tudo difícil, todos os problemas parecem imensos, que eu não vou resolver nunca. Mas a gente tem que chegar diante de Deus, trazendo para Ele a nossa miséria, a nossa incapacidade, o nosso nada, e falo: é essa miséria que vem atrás do Senhor. Que maravilha poder receber Jesus todos os dias e saber que Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso alimento, nos põe de pé e fala: me ajuda, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu tenho que fazer, que a vossa graça sempre se antepõe a mim, e que nada esteja acima do Senhor na minha vida. Me ajuda a ser filho, me ajuda a vos revelar nesse mundo, me ajuda a buscar aquele que está desfigurado, caído no caminho, aquele que não acha sentido para a vida, aquele que acha que não vale nada. Quantos irmãos de rua nós estamos encontrando? Parece que aumentou. Vocês têm parado diante deles para conversar? Não, né? Eu talvez tenha uma queda por eles e vivo conversando com a turma, e vocês vão ver coisas impressionantes, de conversar com eles. O padre Tiago estava me contando que chegou perto de um que estava numa fraqueza imensa, levou um chocolate quente, comida, cobertor, e falou: padre, eu não tenho força para levantar para comer, mas o que eu preciso é de confessar. Eu tinha uma empresa e estou falido, estou na rua. Ele ficou impressionado, ele falou que foi uma das confissões mais belas que ele ouviu. Ele falou: por que você não vai à igreja comungar? Ele falou: padre, se eu entrar desse jeito, o povo vai ter medo de mim. Então a gente precisa, nós que já temos consciência que somos filhos e que somos irmãos, nós temos que ajudar o nosso irmão em outra situação, de revelar a ele esse amor, que ele também é como eu, amado, como eu, querido, como eu, sonhado por Deus. O fato de ele estar naquela situação, inserido nesse mundo que nós estamos, não quer dizer que ele tenha menos valia do que eu. Mas como é que eu posso provar isso para ele? Primeiro cuida dele,
depois fala de Deus. Primeiro pergunta: o que você precisa? O que você quer agora? É preciso aprender a olhar o outro, não ter medo do outro. Não somos irmãos? Temos que cuidar. Então está vendo como é que o nosso processo de conversão ele é lento? Porque primeiro tem que ter uma consciência de que eu sou filha, e que eu pago meus impostos, faço o que eu preciso fazer, tem que ter essa obediência, mas eu tenho que ter obediência a Deus, entender que um dia eu vou estar diante dEle e devolver a Ele a minha alma, porque foi Ele que me deu. A vida eu não consigo devolvê-la. Eu estava falando isso com as crianças lá no consultório, está querendo matar os bichinhos, falei, presta atenção, você só pode destruir o que o seu dedinho constrói. Se você matar esse bichinho, você faz outro igualzinho? Não, então você não pode matar. Por quê? Porque foi Deus quem criou. Então você tem que ter respeito a tudo que Ele fez. Então nós temos que começar a prestar atenção nisso, mostrar a beleza disso, mostrar a beleza de ser filho de Deus. Lê para esses meninos Isaías 45, ele é lindo quando ele levanta Ciro, e ele fala assim com Ciro, que deu para Ciro, é tão bonito quando ele fala com Ciro, que foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome, e te dou um nome ilustre, embora não me conhecesses. Então eu fico pensando, e ele fala, eu sou Yahvé, e não há nenhum outro, fora de mim, não há Deus. Cuidado com outros deuses que a gente coloca dentro da nossa vida. Cuidado, pode ser a nossa profissão, pode ser a nossa beleza, pode ser a conta bancária, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser os filhos. Cuidado. O único Deus é o Senhor. Ele é o único. Então quando eu falo assim, as pessoas falam comigo, mas doutor, Ele é a minha vida. Eu falo, não, Ele é um amor da sua vida, mas a sua vida é um só que te deu. Nós temos que nos educar a isso. Não é fácil, por isso que o processo de conversão ele é tão difícil, porque primeiro a gente tem que tomar consciência, e depois temos que decidir, não por nós, mas pela graça de Deus. Tudo nós só vamos fazer pela graça. Guardem isso, nós não somos capazes de fazer nada sozinhos, nem de pensar nisso. Somos? Não. Nós dependemos de Deus todos os dias, para acordar, levantar de manhã e falar, não tem tudo em mim, nada está doendo, estou de pé, todo mundo que eu amo está com saúde, então, a seu dispor, para vos amar e vos servir, a seu dispor. O Senhor é o meu Pai, meu Deus, se Ele me permitir concluir o dia, estou aqui para vos servir, que as pessoas hoje vejam em mim o seu rosto, que elas possam entender, por causa da minha atitude, que há um Deus, há um Pai que cuida de mim. Porque se eu que não te conheço fiz isso, imagina Ele que me conhece. É isso, e levar para o outro a alegria da pertença, gente. Nós que somos cristãos não podemos ser aquele povo triste, derrotado, ao contrário. A nossa marca é alegria de pertencer. Falo, eu sou filho de Deus, e eu tenho que ter cuidado da minha alma, porque é ela que eu vou devolver. No momento da nossa morte é ela que nós vamos devolver. Nós vamos chegar diante dele, naquele momento da morte, nosso julgamento é pessoal. É aquele momento, é onde eu apresento para ele a nossa alma. Então eu preciso cuidar, revelar esse Deus, devolver a Deus o que é de Deus. Então para César eu dou o dinheiro, mas para Deus eu dou a minha vida. Eu não dou a minha vida para esse mundo, a minha vida é dele, a ele pertence. Então por isso eu me gasto, por isso eu vou ser consumido, por isso eu envelheço para Ele. É preciso que eu diminua para que Ele cresça. Compreendem? Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser humilde, mas também corajoso. Ela, quando eu disse sim, ela tinha noção. Ela era uma menina, ela tinha noção da dimensão do projeto que Deus tinha para a vida dela, assim como nenhum de nós tem noção do projeto que Deus tem para você. É porque a gente quer prender Deus no nosso ateliê. Deixa Deus ser Deus, não limita Deus não. Tenha a coragem, a ousadia de se colocar diante dele e falar, eis-me aqui, só me criou para fazer o que o Senhor quiser. Já teve coragem de fazer isso? É um escândalo, né? Tem gente que até morde o dedo e fala, o que ele vai fazer?
loucura, mas Ele vai fazer coisas extraordinárias, porque o poder dEle é uma coisa encantadora. Não ponha limite para Deus, que para Deus não tem limite. Qual a única coisa? Deus colocou limite à soberania dEle. Qual é? A onipotência dEle. Imagina, diante da onipotência de Deus, Ele colocou um limite. Qual é? Isso, a sua liberdade. Não é uma coisa encantadora? Porque se você não quiser, Ele não fará nada. Mas se você tiver a ousadia de falar com Ele, eu estou tomando consciência que eu sou seu filho, sua filha, e eu falo com Ele todo dia, meu tempo está ficando curto. Aproveita enquanto eu ando, falo, e faça o que eu vim fazer, que cumpra em mim a sua vontade, em todas as vírgulas que o Senhor quiser, em todos os pontos, exclamação, travessão, fala com Ele, o que o Senhor quiser, pode fazer. Tem que ter coragem de dizer isso, e deixa Deus ser Deus. Não ponha limite, porque é tão interessante que nós somos chamados a ser santos, não é? E a cada um de nós que somos santos dele, Ele não repete a história. Para cada um Ele chama de um jeito, porque Ele não repete, porque ele é original. Para cada um é um jeito de ser santo. Então imagina, ela tinha dimensão de quando Deus chamou ela? Não. Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora que nos ensine a ser humilde, mas ao mesmo tempo corajoso para assumir Deus nesse mundo, não ter vergonha de assumir que cremos em Deus, que rezamos sim, e que a nossa vida é pautada por causa dEle, e por causa dEle um tanto de coisa eu não farei. Se eu penso que eu posso magoá-lo, ofendê-lo, é não, porque o pecado a gente tem que ter horror a ele, e tem que pedir a Deus essa graça, que tudo que nós vamos fazer, a ser simples, mas tudo não com a nossa força, mas pela força do Espírito que irá nos conduzir. É por essa força que irá nos levar, né? A gente acorda de manhã e fala que o seu Espírito me conduza aonde o Senhor quiser, e o Senhor faça através de mim, e que eu possa cantar um dia como Nossa Senhora cantou, porque Deus fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome, Ele é santo. Então que Ele nos faça de cada um de nós um outro Cristo, que de verdade Ele possa ter a liberdade de agir em nós, de nos moldar, de falar, minha filha, isso não, isso sim, isso eu te concedo a graça, e vai ali para mim. Não, Senhor, vai por mim, comigo, o Senhor está sozinho, igual falou com o Gedeão. Vai lá, Gedeão, no acampamento dos inimigos. Eu? Gedeão, mas eu estou com você, meu filho. Não, então se você estiver com medo, chama um amigo. O que Gedeão fez? Claro que chamou um amigo, mas ele estava junto. Nós somos assim, Ele sabe, Ele conhece a nossa miséria. Deixa Deus fazer, deixa Deus revelar ao mundo, tirar a sua máscara e revelar a sua verdadeira identidade de filho do Altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 10, que no versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor. Escutar e essas frases, né? Isso dá um acalento no nosso coração quando a gente escuta, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, que Ele é aquele, e quando Ele diz, né, que Ele nos conhece, e conhece. O conhecimento que Jesus tem de nós, Ele é pessoal. Deus não nos conhece no bando, porque o amor dele é único e individual. Deus não nos ama no bolo e fatia um pedacinho para cada um, não. Isso é uma das coisas mais encantadoras. O amor que Deus tem, ele é único só para você. Único.
cuidado que Deus tem, a ternura de Jesus, como eu gostaria que a gente compreendesse o que significa essa ternura. Não existe uma vida que sobreviva sem o cuidado, sem a ternura que o mundo esqueceu. Mas existe alguém que cuida de cada um de nós. A dificuldade é a gente perceber que é cuidado. Porque Jesus fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Será? Eu acho que no mundo onde tem tanto barulho, e tem tanta voz, tem tanta sedução, tem tanta promessa, a gente pode tomar caminho errado. A gente pode ir para lugar que não é aquele. Pode ser enganado. Por isso que ele fala que ele é verdadeiro pastor. Porque como é que você sabe que aquilo que você quer fazer, aquilo que veio ao seu coração, que vem de desejo para você, por que você sabe que aquilo pertence a Deus? Qual que é a marca que vocês têm que saber? O que gera em você? Tudo que procede de Jesus, guardem isso. Tudo que procede de Jesus gera paz. Todo sentimento que você tiver, toda vontade de fazer alguma coisa, se te tumultuar, não pode pertencer a Deus. Porque Deus é paz. Né? Então, se gera paz no seu coração, esse é o caminho. É dele. Se você fez uma oração e saiu em paz, então você rezou direito. Se você veio rezar e saiu pior do que chegou, não rezou. Rezou com o lábio e não rezou com o coração. Quando você faz uma entrega de verdade, quando você se rasga e fala com ele, sem mentira, com simplicidade, fala: me ajuda. Você vai sentir uma paz no seu coração? É dele. Se você chega e já começa um discurso imenso e já dá um monte de solução para Deus, você falou para você mesmo, não para Deus. Então, para Deus tem que fazer esse despojamento, né? A gente se esvazia. A gente se esvazia para falar: me enche, me ajuda. Me ajuda quando estou dando conta. Entrega uma situação e verá ele resolver. Então, como é que a gente precisa pedir a Jesus a primeira graça, que é aprender a escutar a voz dele? Me ajuda, Senhor, no meio da minha vida, a escutar a sua voz. Porque aonde que a gente se faz? É no cotidiano. É na nossa rotina. Como é que eu posso demonstrar aquilo que eu creio? Pelo que eu falo e pela forma que eu vou agir. Então é na nossa vida de rotina mesmo. É todo dia, repetindo as mesmas, encontrando com as mesmas pessoas, fazendo o mesmo trajeto, repetindo a vida de todos os dias. É lá que Deus vai viver comigo, com você. É lá, né? É nesse espaço que Deus vai nos fazendo, vai nos construindo. É Ele que é aquele que nos guia, Ele que vai mostrando o caminho. Fala assim: não, faz para cá. Para cá o caminho é melhor, mais curto. Mesmo que você faça aquele caminho há milhões de anos, aí você pergunta para ele: é assim mesmo? Ele fala: vou te dar outra sugestão. Vira para cá. E já vê como é que é sempre diferente, novo, né? Então a gente se revela no cotidiano da nossa vida. Às vezes tem algum momento extraordinário, mas o mais da nossa vida é tecida na rotina, né? Às vezes tem um acontecimento que tira o fôlego, né? Mas a grande maioria dos nossos dias é feito da mesma repetição. Mas como é que a gente pode fazer com que essa repetição não seja uma rotina que nos arrasta? O que te dá energia para poder fazer essa rotina uma novidade? É a presença dele, né? É o amor, né? É o amor que você coloca e é que faz tudo ser diferente. Onde é a fonte desse amor? É ele, é Jesus, né? Então quando fala Jesus me conhece, ele conhece as ovelhas dele. Isso é uma coisa louca. Saber que ele te conhece não só fisicamente. Quando Jesus fala nesse conhecimento, não é um conhecer de você falar assim: não, conhece a Filó. Conhece a Filó, não sabe meu cheiro, não me conhece, né? Não sabe qual que é o perfume que eu gosto, não me conhece. Conhecer exige intimidade. Quando ele fala que ele nos conhece, é porque ele tem uma relação íntima. Jesus te conhece do ponto de vista intelectual, te conhece no seu emocional, ele conhece na sua caminhada espiritual, onde você ainda se encontra. Mesmo que você fale: não, Senhor, já andei muito. Ele fala: não, sei onde é que você está. Ele sabe exatamente onde a gente está em cada coisa.
Então não tem ninguém que nos conhece mais profundamente. Aquele Salmo 139. Tu me conheces quando eu estou sentado, você me conhece quando eu estou de pé, você me conhece se eu deito, se eu levanto, se eu vou andar, se eu estou deitado. Ele conhece tudo. Antes, olha tão lindo, Jesus fala assim: quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras, não, porque o seu pai sabe o que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Ele nos conhece. E isso nos conforta. Eu acho que não tem nada que nos deixa mais confortado de saber que Ele sabe, né? Então, por isso que muitas vezes quando a gente chora, somente Ele sabe por que a gente chora. Tem hora que você não precisa nem explicar. Tem hora que a gente olha para Ele e chora. Ele sabe. Não precisa explicar nenhuma palavra para Ele, porque somente Ele sabe por que tem cada lágrima. Isso é enlouquecedor, um Deus desse, né? Assim, eu acho que a experiência de poder viver com um Deus de amor, né? Um Deus que cuida, Ele fala: eu cuido, eu conheço e eu dou a vida eterna. Guardem uma coisa, nós temos a existência, Deus dá a vida. Compreende a diferença? Nós temos a existência. Quem nos dá a vida em plenitude, a vida que é eterna, é um só. É isso que ele fala em Mateus 6, 24, 34. Vocês se preocupam demais com a sobrevivência e vocês não se preocupam com a vida. Que a vida é mais do que trabalhar, comer, dormir, rezar, casar, ter menino. É muito mais. É a vida. Aquilo que eu te propus para ser eterno comigo. Isso é uma coisa louca, a gente não tem dimensão disso não. Tanto que a gente não tem dimensão, que a gente já fez experiência de tudo na vida. Inclusive, de idolatrar a riqueza e entender que ficamos mais pobres. Idolatrar a força e ficar mais fraco. A gente querer estudar muito, ter fome de conhecimento, mas não descobrir a verdade. Mas tem uma experiência que o ser humano não fez. Uma experiência inteira, uma experiência completa, uma experiência com consciência. Qual é essa experiência? Qual é essa experiência que o ser humano não fez? Já fez de tudo, do dinheiro, do poder, da força, de tudo. Qual é a experiência única que o ser humano não fez, inteira, com consciência, entregue? Qual é? A experiência do amor de Deus, de ser amado por Ele. Não é fácil ser amado. Porque quando alguém fala que te ama, você perde as forças. Por isso mesmo. Por quê? Falta de confiança. Porque fé é sinônimo da confiança. Eu preciso confiar que Ele me ama desse jeito que eu estou falando. Porque se eu acredito que Ele me ama desse jeito, eu já caí na piscina aqui encostado, igual eu caí nele. Caí. Não é quando é criança, chega na beirada da piscina, se cai de uma vez, de costa. Você tem certeza que tem água e que você não vai machucar. Assim é cair nos braços dele e falar: Ele cuida de mim. Eu sou aquela ovelha machucada, ferida, que Ele buscou e pôs no colo. Eu sou aquela ovelha que Ele foi atrás. Eu sou aquela ovelha que estava no caminho errado e Ele me achou e me buscou. Eu sou aquela que Ele colocou no ombro. Pode imaginar o que é isso? Ele me colocou aqui no pescoço dele e me carregou. Eu que estava com a perna quebrada e Ele fez o curativo. E cuidou de mim enquanto eu estava assim. Porque quantas portas vocês já bateram e ninguém abriu? Aonde que vocês de verdade encontram descanso? Aonde você pode repousar a sua cabeça? Aonde você pode ter alívio de alguma coisa que inquieta o seu coração? De quando você está angustiado, de quando a coisa é para valer, de quando é uma angústia que te consome. Qual que é o único que acalma a tempestade, que levanta a mão e fala: sou eu, não temas? Isso é Ele. Mas a gente tem que fazer essas experiências de falar: gente, eu tenho alguém que me ama, então como é que eu estou vivendo a vida que Ele me deu? Será que eu estou perdendo a vida na mediocridade, na superficialidade, ou eu estou vivendo a dignidade que eu tenho por causa de um nome, que é o nome dele, que falou que eu sou filha de Deus? Como é que eu estou me arrastando? Será que eu me arrasto no mundo ou eu ando de verdade? Que escolhas eu estou fazendo na minha vida? Porque as escolhas vão ser a partir do momento que eu tenho um pastor, que é Ele. Então tudo que eu vou escolher na minha vida reflete aquele que me guia, aquele que me dá o caminho.
Por isso que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço no meu cotidiano, reflete aquele que me orienta. E se é Jesus, o meu pastor, então eu tenho que prestar atenção demais em tudo que eu faço. Porque eu posso ser sinal de quem eu creio, eu posso ser um anticristo. E naquele momento é testemunho contrário a dele. É muito sério. Porque se é ele de verdade, o meu guia, então a gente tem que parar e pensar, todas as nossas atitudes, o dia inteiro, tem que refletir Jesus. Então quando as pessoas te estressam, que você quer matar, você pensa, respira fundo, olha para a pessoa, fala, é Jesus nele. Fala, dá um sorriso e fala, porque eu amo pouco, Senhor. Vamos lá. Né? Alguém falava alguma coisa comigo, sei lá se foi ontem, e tanto assunto no CTI, vocês não calculam, junta muita mulher, vocês calculam. E alguém falou alguma coisa, eu falei, pensa na hora da sua morte. Esse assunto será tão irrelevante diante de Jesus, que você vai ficar com vergonha de ter perdido tempo com isso. Releva. Pensa, quando estiver muito difícil, fala, isso do lado de lá, a hora que eu estiver diante dele, vai servir para aumentar meu tempo de purgatório. Bobagem, né, gente? Eu presto de ficar no céu. Bobagem, vamos relevar, é melhor, né? Mas é porque ele passa a ser referência de absolutamente tudo. E aí a gente vai ficando envergonhado, né? Se ele me conhece tanto, e se ele me ama tanto, e a resposta que eu tenho na vida, porque ele vai me encantando, me seduzindo, é de amá-lo, como que eu conheço pouco aquele que é o amor da minha vida? Quando a gente está namorado, a gente conhece até a sombra do carro. Gêmeo é todo mundo do mesmo carro, mas a sombra desse carro é diferente. O freio do carro dele é diferente. Você reconhece entre 1000, você fala, é ele. O cheiro, o passo, por causa do amor. Como é que João reconheceu Jesus lá na praia? Por causa do amor. Ele falou, é ele. Pedro, é ele. Por quê? Porque o amor faz reconhecer rápido. Por que a mãe reconhece tudo no filho? Os olhos que mais imitam os olhos de Deus é o olhar de mãe. O olho de mãe não passa nada. O filho eu acho que passa. Escapa nada. A mãe pode fingir de boba, mas que ela sabe, sabe. Né? Pode até mascarar. Então tá, meu filho, espera a hora. Igual Deus, estou te esperando. É o olhar, né? Então você imagina, quando eu escuto ele falar isso, né? Eu dou para vocês a vida eterna e elas jamais perecerão. Isso é de até bambear as pernas, e ele diz, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Isso é um conforto, assim, que nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem o pecado, porque eu posso pedir perdão, nada pode me tirar da mão dele. Isso é algo para fazer a gente dançar sozinho o dia inteiro. Vai que você está dançando, meu filho? É porque eu sou amado, porque eu sou amada, alguém se importa comigo. Alguém cuida de mim, alguém tem um olho em cima de mim, alguém me protege, me tira do mal, me defende, né? O pastor é aquele que defende, é aquele que te guarda, porque você é dele e a sua vida custou o sangue dele. Isso é uma coisa louca. Saber que quando Deus morreu, ele morreu por cada um, para dar a vida por cada um. Deus não vai nos perder, pode guardar isso. Ele tem uma paciência louca, porque ele nos espera. Ele busca, põe a gente no caminho, a gente fala com ele, espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Some. Fala, não, esse pedaço eu vou sem ele, porque senão ele vai me atrapalhar. Né? Porque a gente acha que Deus não viu, Deus acha que não vai concordar com o que eu estou fazendo, a gente fala com ele, você espera um pouquinho que eu vou ali. Aí vai lá, quebra a cabeça, volta, assim sem graça. Ele fala, não, mas vem cá, que você é minha. Por quê? Porque o amor perdoa, o amor acolhe, não existe ninguém como ele. O dia que a gente se atrever, né, tiver a graça de viver a experiência, essa experiência profunda do amor. Em que você se sustenta? No amor de Deus. Mas a vida está difícil, mas Deus me ama. Está difícil, mas eu sei que está sentadinho aqui comigo. Passando um perrengue, como diz o povo, mas com Ele. Está na luta, com Ele. O dia que a gente entender isso, né, que Ele é o único que é a porta, que me dá pastagem. Que pastagem é essa? Que pastagem que é essa? Jesus não é uma das portas, Ele é a porta. A única que dá salvação. Somente através dele chegamos a Deus Pai.
que é a pastagem, gente? A gente canta, e a gente canta, né? Como é que é aquela, a gente canta o Bom Pastor, né? A gente não canta? Por verdes pastagens me leva para repousar. O que é que vocês estão cantando? Que pastagem que é essa que ele dá? Hã? Não, o que ele te alimenta? A palavra e a Eucaristia. Vocês imaginam que loucura é isso, né? É o mesmo Deus que nos criou, Ele é o nosso alimento. Ele te sustenta. Porque sem Ele nós ficamos fraquinhos. Sem Ele nós desanimamos. Sem Ele nós arrastamos no cotidiano. Sem Ele nós falamos, ai, ó céus, ó vida, de novo, tem que trabalhar, aguentar que é chefe. Com Jesus você fala, uau, aventura nova hoje, o que será que vai arrumar? É um outro olhar. Muda tudo, é tudo diferente. É a mesma rotina, mas é tudo diferente. É Ele, é diferente. Então, quando é com Ele, é uma novidade. E fora que você vai viver na expectativa que pode ser seu último dia. Aí você vai fazer com tudo mais intensidade, com mais amor em tudo que você fizer, porque pode ser a última oportunidade de abraçar, última oportunidade de dar um beijo em alguém, última oportunidade de dizer a alguém, te amo demais. Então, é a última oportunidade. Então a gente precisa aprender a viver a vida com essa intensidade de saber por quem eu estou me gastando, por quem eu estou me consumindo, por quem eu estou envelhecendo, por causa de qual razão eu estou fazendo tudo isso. Hoje eu discuti com os residentes sobre uma aula que deixa eles meio sem fala, mas dá temas mais pesados. Hoje era sobre más notícias, né? Como que eles têm que treinar a dar má notícia. Falei, justamente quando na vida vocês chegar a notícia que vocês não querem chegar. E tem tudo isso, tem que ser conversado. Aí quando eu conversava com eles sobre quando é conversado do paciente, quando é morte cerebral. O povo chorava na aula, que eu falei com eles, vocês vão ficando firmes. Mas se vocês não pensarem na morte de vocês, não pensarem nas perguntas que vocês vivem fazendo para as mães e não analisar a vida de vocês, vocês não vão dar conta. Porque o médico é aquele que vai até o fim. É do início ao fim. O médico ajuda, inclusive, né, no sentido de estar junto e de fazer só a transfusão de serenidade. É estar ao lado de falar, pode ir que te aguarda. É espetacular. Eu falo, ter coragem de segurar a mão dessas crianças até ela soltar a sua mão, para ela pegar a mão daquele que é muito maior que nós. Estar lá, do lado, vocês não podem sair de perto, é do lado do paciente, é do lado da criança, sustentando a mãe da criança e quem estiver junto. É a coragem, porque cremos. É assim. Eu falei que eu vou dar um fôlego para vocês, quinta-feira tem mais uma sessão, para vocês poderem, agora ter um outro assunto, para vocês poderem treinar, né? Porque enquanto eu estou perto de vocês, para a gente poder conversar isso, porque não vai ter outra pessoa, para dar uma chamada em vocês, para fazer de vocês médicos, de verdade, né? Não é para receitar, não, fazer receita só não, olhar o doente, olhar o outro, que é você também, ter compaixão, se colocar no lugar de, acolher, dar colo, dar aquilo quando não tem mais nada para dar um abraço, dá seu colo e fala, coragem. Nós temos uma casa que nos espera, tem um pai que nos espera, e é junto que a gente vai até o fim, mas com dignidade em tudo que a gente faz, porque somos filhos de Deus. A gente só exerce às vezes um papel diferente. Então quando a gente escuta isso aqui, sabe que nada me tira dele, nada, que Ele pessoalmente cuida de nós, eu fico pensando, o que mais a gente quer na vida? O que mais podemos desejar? Eu acordo e posso dizer bom dia, sua bênção para começar o dia, à sua disposição para vos amar e servir. E Ele fala, e eu cuido das suas necessidades. Experimente quem quer cuidar das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas. Você vai ficar impressionado. Deixa Deus cuidar. Fala com Jesus, tem umas coisas para a gente fazer, né? Mas eu vou deixar a pessoa fazer para mim, me orientar. Enquanto isso, o que o senhor precisa hoje mesmo? É mais importante o que o senhor tem do que eu tenho. Entrega uma agenda para Ele. Entrega, experimenta, tenha ousadia. Experimenta viver um dia. Se você tiver coragem de viver um dia, vive uma manhã. Fala, Jesus, vou experimentar. Olha como é que pode ser esse Deus, né? Que permite a gente até experimentar o quanto Ele é bom. Provar e ver de quão suave é o Senhor. Provar e ver de que doçura é o nosso Deus. Provar e ver de que Ele é o nosso pastor, o nosso guia. Que Ele não pode te levar para nenhum lugar errado. E que quando você fizer uma opção e perguntar para Ele, falar, faz não. Nem duvide, eu falo com ele, Jesus, o senhor está dentro, se eu não estiver dentro, eu já estou fora, viu? Eu não sou louca. Ele fala, filho, não vai, sim senhor, eu nem discuto, nem pergunto por quê, eu falei, tem a razão dele. E é tão interessante que há uns dias atrás, uma cliente me ligou, ela gritava tanto no telefone, e eu estava no CTI, você imagina quando uma mãe grita e gritava assim, me socorre, me acode, eu falei, o menino dela caiu de algum lugar,
né, uma coisa muito, né, coisa muito grave, que não dá tempo. Falava com ela, respira e me fala, porque senão não tem jeito de eu te acudir. E ela falava, eu perdi o bebê, com 6 semanas. Falei, para de chorar. Para de chorar. Para de chorar que eu preciso falar. Respira, toma água, agora me escuta. Você crê no mesmo Deus que eu creio? Creio. Então ajoelha e para de chorar. E fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama e ama essa criança. E eu tenho certeza que de alguma coisa o Senhor nos livrou. De algum sofrimento. Deus, porque o dia que vocês entenderem que o sofrimento para chegar em nós, chega nele primeiro, por isso ele já deu uma amenizada para depois bater em nós. O dia que a gente acreditar nesse amor, esses dias já esteve lá no consultório e falou, filho, eu preciso falar uma coisa, o quê? Chegou o estudo do neném, e ele tinha uma síndrome gravíssima. Falei, ficou com vergonha? Bastante vergonha. A gente faz um escândalo. O dia que a gente aprender, em qualquer coisa que acontecer, dobrar o joelho e falar, seja feita a vossa vontade. Obrigado, Senhor. Por que está acontecendo isso? O que está assinado embaixo disso? Porque eu te amo. O dia que a gente entender isso. O dia que a gente entender tudo que nos acontece, o que está assinado embaixo? Porque eu te amo. Então quando chega a dor, chega o sofrimento, chega as coisas, Deus está nos lapidando, está ajudando. É igual quando o menino acha que você é péssimo, que você está fazendo ele sofrer. Ele não entende. Quando você fala, meu filho, não posso te dar faca. Você só tem 1 ano. Vai cortar. E ele vai brigar, vai dar a pirraça e vai te odiar. E você quer conversar com ele, filho, dá as costas para você e sai bater o pé. Às vezes a gente faz exatamente com Deus. Fala, mas eu quero tal coisa. Eu falo, meu bem, te dou outra, porque isso não pode agora. A gente fala com ele, estou de mal, vou fugir da igreja, nunca mais vou rezar. Nunca mais. Eu tive uma decepção com Jesus, nunca mais rezo. Ele deve falar, vai ter a hora de voltar, né? Porque Ele é Deus, né? Tem essa doçura que nos espera, né? Aí lá na frente a gente entende e volta morrendo de vergonha. Volta morrendo de vergonha. Por quê? Porque naquele momento Ele não podia nos dar, Ele não tinha maturidade, não daria conta de receber aquilo, não podia viver aquilo. Ah, faça a experiência desse amor. Porque existe somente um lugar na terra, aonde você pode estar com Ele vivo. Só um lugar na terra onde você pode abrir essa porta. Só um lugar na terra que da mesma forma que Ele te permite entrar, Ele te faz sair de cada situação enrascada que você entra, que é só Deus. É assim. Deus nos tira de cada situação de sofrimento, de depressão, de coisa enrolada que a gente entrou porque não consultou Ele. Um tanto de confusão que a gente, né? Só Ele pode nos tirar. Então Ele nos dá e nos tira de situações que se você falar, Senhor, me livra disso, Ele vai livrar. Porque é tão duro quando você escuta, né? Muitos anos atrás nós tivemos uma amiga que dizia, filha, mas você não vai falar isso com Jesus? Não, porque se Ele não quiser eu não farei, pois eu vou fazer independente dEle querer. Porque eu quero. A gente fica igual um menino de 3 anos, mas eu quero, e agora? Né? Esse menino de 3 anos, no auge da birra, né? Sapateia e fala, é agora que eu quero. Aí entrou numa situação difícil. Mas Deus na misericórdia acompanhando, né? Demorou 20 anos para se libertar. Deus acompanha com paciência até a gente ter a coragem de voltar a Ele e falar, Senhor, me ajuda. De verdade eu entrego que eu fiz tanto erro, mas nada nos tira da mão dEle, Ele nos pega de volta e fala, isso é minha? Então agora porque você me permite, eu te liberto. Mas não entra com Deus com um passo dentro, outro fora, não. Quando a gente entrega, Não precisa se preocupar com nada, não. Filho, mas eu estou preocupada com o quê? Com o que vai acontecer amanhã? Vive hoje. Estou preocupada se eu vou ficar velho, se eu vou para o asilo, se eu vou morrer de quê? Preocupa não. Eu falo com Jesus, se o Senhor estiver junto, está tudo certo. A única pessoa que você não pode perder é Deus. Porque sem Ele nós não somos nada, mas com Ele ninguém nos cerca. Ninguém nos cerca. Porque Ele é Deus. E esse Deus que nos ama tanto, amou tanto, veio ao mundo por amor, morreu por nos amar e reviveu para continuar nos amando. Isso é uma coisa de louco. Jesus ressuscitou para continuar te amando, para estar do seu lado, para andar o dia inteiro com você, e você nem olha para o lado.
Você nem fala uma palavrinha de delicadeza, fala com ele, firme aí. Está aí, Jesus? A gente não presta atenção. A gente anda como se estivesse sozinho no mundo. A gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Mas a gente não percebe o inverso. A gente que abandonou. Porque a gente é autossuficiente, a gente acha que a gente que dá conta. A força, já falei isso mais de uma vez, a força não é nossa, é dele. A coragem não é nossa, é dele. É Deus. Experimentem deixar Deus agir, deixa Deus ser Deus. Eu falo isso tanto com vocês. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus guiar. Deixa Deus te orientar. Hoje eu estou desorientada, porque perdeu o seu oriente. Perdeu aquele que te dá a orientação. Para a hora que você levantar. E fecha seus olhos. Se coloque diante daquele que é o Deus vivo e fala, bom dia, sua bênção para começar, me ajuda. O dia hoje está difícil, a situação é delicada, eu tenho uma reunião complicada, eu tenho isso, coloca para ele, me preceda. E relaxa e deixa ele te guiar, você vai ficar impressionado. Você vai cansar tão menos. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Deus já deu tudo, não tem mais o que falar. Só falta a gente acreditar. E querer ser conduzido por Ele. Andar atrás desse pastor. Né? Porque a nossa vida tem que traduzir os passos dele. Tudo que ele fez eu tenho que fazer. Eu tenho que traduzir os passos dele. Quando você não souber o que fazer, para e fala assim, o que o senhor faria no meu lugar? Como é que o senhor faria nessa situação, Jesus? Deixa ele guiar. É encantador. É encantador. Por um momento, olhe para ele. Ao que o dia estiver difícil, ao que você estiver numa situação delicada, olha para ele e fala, me ilumina. Me dá uma luz. Faça com que realmente eu compreenda o que o senhor quer. E guarde uma coisa. Jesus conhece cada um. E Ele sabe exatamente como é que Ele chega em você. Como é que você vai compreender a linguagem dEle. Nunca duvide disso. Deus te alcança. Nós é que nos escondemos dEle. A gente vive escondendo de Deus igual Adão se escondeu. Achou que escondia de Deus Pai. Mas Deus é tão delicado, pergunta onde você está. Sabia, né? Ele perguntou onde você está. Adão falou, estou aqui escondido. Ele sabia. Então, a maior graça que a gente pode alcançar na vida é permitir que o olhar de Deus te atinja. Deixa Deus te olhar. Não se esconda, não. Deixa Ele te desnudar. É o único olhar que você não precisa ter medo. Porque o olhar de Deus é o olhar de amor. Quem te olha, que te olha por amor. O povo te olha te observando, te secando, olhando a etiqueta que você está, a roupa que você está, né? Deus nada. Ele olha a sua alma. E te acha maravilhosa. Te acha maravilhoso, né? Deixa Deus te olhar. Traga para Ele as suas inquietações, seus medos, seus desejos, seus sonhos. Coloque tudo diante dEle. Fala, mas se Ele não me der, eu te garanto que Ele vai te dar muito melhor. Por quê? Porque Ele te ama. Qual a certeza que você tem? Por causa do amor. Gravem isso no coração de vocês. Porque hoje vocês podem renovar isso todo dia. Só um lugar na terra, só um lugar. Onde esse Deus vivo se encontra. Onde eu posso pegar nele. Aonde essa fonte de água viva está ali para me renovar. Para poder me saciar o meu coração. Dessa sede que a gente carrega de um Deus vivo. Dessa fome que o nosso coração tem. Que às vezes o mundo te dá um tanto de coisa, um tanto de nada. Se você peneirar seu dia, o que você conversou hoje, às vezes é um tanto de nada. Nada que de verdade encheu o seu coração. Mas tem um lugar aonde você pode ir todo dia. Aonde isso vai realmente, né, saciar essa sede de vida. De vida de verdade, né? Nessa vida mais ou menos medíocre que o mundo está vivendo, não. Né? Porque a gente fala, não, Filó, mas Deus nos tratar como ovelha. Mas é que, porque parece que a gente é tudo igual. Mas o mundo tem feito todo mundo igual. Nós somos avaliados pelas marcas, ditados pela moda, né? É a moda que todo mundo copia. Vocês veem o mundo correndo, o povo levanta no mesmo horário, se amontou nos ônibus, corre sem saber para onde está indo, atropelando uns aos outros, buscando o quê? Se você parou o povo, fala, mas onde é que você está correndo? Fala assim, não, viu o povo correndo, estou correndo mesmo. Não sabe para quê, nem para onde, não sabe nada. A vida tem que ter sentido, tem que ter desejo. Por que eu me levanto? O que eu desejo no meu dia? Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Eu tenho que desejar viver no amor. É a oração, é a religião do desejo. Não é da mesmice. Então esse único lugar que eu posso voltar todo dia para repousar,
para descansar, para ser renovado, aonde o Calvário e o sacrifício se renova perpetuamente, chama-se missa. Se eu for à missa todos os dias, o sacrifício de Jesus está se renovando por mim, todos os dias, pela humanidade, e ali pelo mistério da consagração, eu vou ter Jesus vivo. A gente não tem dimensão que nós pegamos em Deus vivo. Parece pão, mas não é pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. A nossa alma sabe que é Deus vivo. Nós sabemos que nos alimentamos dele. Isso é um dos maiores mistérios que Deus nos deu. A gente poder ser alimentado pelo Deus que nos criou. Ele que nos dá força, nos dá coragem. Ele que fala, aquele que come minha carne e bebe meu sangue, viverá em mim e eu nele. Isso é uma coisa louca. Saber que esse mistério, como dizia Padre Pio, que mistério é esse, Senhor? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? Um Deus que me conduz, que caminha comigo, que me alegra, que me renova, que eu caio e falo de pé, vão comigo, eu te seguro se você não der conta, se eu não tenho força eu te carrego. Não tenha medo que sou eu, teu Deus. Então quem pode te amedrontar? Que situação pode tremer as suas pernas? Qual a situação que pode te amedrontar? Só uma, ficar longe dele. No mais eu já sou mais que vencedor. Por quê? Porque eu tenho ele. Então é essa experiência que vocês têm que viver. O mundo está precisando dessa experiência sua. Você fala, de que o povo junta lá para poder falar de quem? É dessa coisa que você não explica, dessa paixão que te arrebata, né? De um Deus que te põe em êxtase, né? De um Deus que divide com você umas coisas que você fala, uau, que experiência. Que você começa a rir sozinho e fala, é louca, nada, estou rindo com Jesus, de algumas coisas interessantes, né? É essa experiência de saber que nunca está só. Desse consolo que você tem na alma, né? São coisas que vocês têm que experimentar. Viver de um amor que não tem limite. Ah, o dia que entendermos isso, quem vai dar conta de nós? Seremos insuportáveis, porque sabemos amados. Então não aceitaremos nada menos do que o amor na nossa vida. As nossas relações terão que ser maravilhosas. Como é que nós vamos aceitar relacionamento homem e mulher, que de uma forma, e não só o homem tratando a mulher, mas a mulher tratando o homem, de uma forma que isso não retrate o amor dele? Como é que nós vamos viver na vida sendo mendigo de alguma coisa? Como a gente vê relações que as pessoas mendigam afeto? No dia que você descobrir que é amado, você vai mendigar o quê de um homem? Mendigar o quê de uma mulher? Você é amado. Numa intensidade que é enlouquecedor. Que a pessoa, para poder te seduzir a ficar com ela, gasta. Porque o amor dele é algo alucinado. Mas tem que experimentar isso, né? Tem que experimentar que doçura é acordar, trabalhar e adormecer diante de um só, que é o nosso Deus, né? Então, experimentem, né? Se vocês ainda não deram conta de fazer essa experiência consciente, eu estou me entregando àquele a quem eu posso me entregar, que nunca me decepcionará, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me perder, que ele me encontra, que ele sabe meu cheiro, ele sabe onde é que eu estou, ele sabe que eu desbravei e saí para um caminho errado, ele vai atrás de mim, ele larga o resto e vai atrás de mim. Por quê? Porque eu sou preciosa para ele. Eu sou precioso para ele. Ele sabe quantos fios de cabelo da minha cabeça eu tenho, até se eu não tenho. Ele sabe. Confie nisso. E que nada que hoje você trouxe no seu coração, que te perturba, não permita. Que nada perturbe o seu coração. Nada perturbe. Por quê? Deixa Deus entrar. Deixa o amor dele te possuir. Seja dele. Entregue-se a esse Deus que é sem palavras, né? A gente não consegue falar de um Deus de tanto amor. É amor demais, né? E que vocês nunca duvidem desse amor. Jesus já provou para nós, e prova a cada dia, o quanto Ele ama, e cuida. E se vocês prestarem atenção, Ele cuida dos detalhes da sua vida, dos detalhes. Fala, mas eu nem pensei nisso. Você não. Ele pensou. Por quê? Porque nos ama. A esse Deus, todo louvor e toda honra, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja.